Olá para você que acompanha o Vozes do Transporte, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio. E aí, Dani? E aí, Dé, hoje eu tenho assunto pra caramba, hein? Hoje tem assunto pra caramba, E a mas gente, antes... será que vai dar 1 hora? A gente vai conseguir? É, porque a gente fez um esquenta, tem muito tema, mas antes eu quero avisar vocês que se você estiver no carro, não tiver condições assim de assistir, estamos no Spotify. Isso, pra facilitar a sua vida e não deixar de escutar a gente. Tá? É só aqui, ó, olhar Vozes lá, do Transporte. Vozes do Transporte, esse logo lá no Spotify e clicar Tem todo o nosso seguindo. conteúdo ali, hein? Então, bora lá. Mas vamos voltar, que hoje o tema, ele tá um pouco... É um tema sobre serviço, Isso. você que é motorista, que é caminhoneiro, mas para você que é empresário também, vale muito a pena. Vale a pena, a gente vai. São curiosidades, são coisas que vêm pra ajudar, pra somar, pra facilitar o dia a dia aí, principalmente do motorista, né? Exatamente, quem vai contar tudo isso pra gente é o Teles Botelho, que é CEO da Cargoflix. Seja muito bem-vindo. Ah, detalhe, tá, gente? Acabou de vir do Nordeste, né? Olha Você aqui. é de Natal. Natal. Então, fica aqui ligado, porque também é gostoso É de gostoso, ouvir. Seja muito bem-vindo. E pronto. Seja muito bem-vindo ao Vozes do Transporte. Obrigado, Dani. Obrigado, Andréa. Obrigada aí por ter... Eu sou André. Andréa e Dani. Eu falei, ué. Agora, a gente já tá tão junto. Já tá tão Juntos com a mesma cor, a gente tá confundindo E as a gente pessoas. não combina. É. Mas enfim, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? E acho que vamos começar falando um pouquinho sobre, pra gente entender que a gente também não tava entendendo, mas a Cargoflix, ela surgiu da onde? É a empresa? Como é que funciona? Desde quando? Enfim. Então, Dani, a Cargoflix é um super app, né, que nós recém lançamos, foi lançado aqui em São Paulo, na Ambipar, em Nova Odessa, parceira nossa do app. E esse app, ele surgiu, eu lidero uma outra operação nacional, que é a Carbovapt. Então a Carbovapt tem uma tecnologia que nós somos detentores dela no Brasil. Essa tecnologia ela não é nacional, ela é importada, aonde nós, com essa tecnologia, conseguimos fazer a limpeza da parte de cima dos motores sem a necessidade de desmontar o motor. É uma limpeza de forma não invasiva e com ela a gente consegue restaurar, tirar aquele vilão que está roubando a eficiência dos caminhões, que é a carbonização. Então a gente tem hoje aí um combustível que é tema hoje, né, em toda a rodada do transporte. O combustível é um tema, não só pelo preço, mas também pela qualidade do nosso combustível. E esse combustível ele vem sujando mais a parte interna do motor, e automaticamente essa sujeira, que é a carbonização, ela vai roubando a performance do motor. Então ela rouba torque, ela rouba potência, ela Reduz a vida útil das peças. Reduz a vida útil de peças, exatamente. E também rouba o consumo, ou seja, porque o veículo perde performance. Então, na hora que a gente tira esse vilão, na hora que a gente descarboniza, limpa a parte de cima do motor, o motor retoma, ele restaura. Então, ele restaura torque, restaura potência, restaura consumo. Então, em média, veículos com mais de 3 anos de uso, nós temos aí 10% de retomada de consumo de combustível. A gente reduz também os níveis de emissão de poluentes. Por quê? Porque a carbonização reflete em mais fumaça, né? E você então, economizando diesel, você está deixando aí de gastar de... Também, exatamente. Você tem uma descarbonização, você poupa árvores, porque você está queimando menos diesel, fazendo a mesma quilometragem, queimando menos diesel, ou seja, menos CO2 aí então, emitido. Só para entender um pouquinho, essa limpeza e essa regra vale, na verdade, para qualquer caminhão, porque a gente está falando de uma reação química e de uma questão do nosso combustível. Não tem a ver com o caminhão novo, caminhão velho. É que agora, talvez a gente tenha que falar um pouco, trabalhar também, no seu caso, né, com a Cargovapt, com caminhões novos, porque eles estão também sensíveis à questão do diesel. E isso também tem a ver com a mistura, né, do biodiesel ao diesel. Não é um problema da tecnologia. Explica um pouquinho, porque você falou lá pra gente que é uma coisa química, então não interessa muito a questão do... É isso aí, a gente teve um avanço tecnológico, né? A gente tinha os motores Euro 3,
Euro 5 e agora Euro 6. Ou seja, o que são esses euros? São as tecnologias embarcadas para reduzir níveis de emissão de poluentes. Então, as montadoras são obrigadas a cumprir essas normas. O Euro 3 foi onde entrou o catalisador, né, com o Arla, o DPF, lá onde é colocado o Arla e é feita a incineração das partículas, né, para já ter uma redução. E agora, com o Euro 6, passou a ter mais 2 componentes plugados, que é o SR, e passa a se chamar o Gas Box, que é uma peça, né, que era tipo um Euro 5, uma unidade do catalisador custava aí R$18 mil, R$20 mil. Na hora que a gente vai para um Euro 6, vai para 75 mil, ou seja, é um equipamento muito mais caro e muito mais sensível. Na hora que a gente tinha um problema no Euro 5, nessa unidade de DPF, o caminhão perde força. Ele perdia aí de 25% a 40% de força. Mas o caminhoneiro conseguia ir e fazer a entrega. E isso estava mais associado também, eu lembro que a gente falava muito sobre isso, a diesel S500, que tem maior quantidade de enxofre e tal. Mas a questão agora, mesmo com S10, é o biodiesel. E que vai aumentar a proporção também ali. E que tende a aumentar a proporção. Isso, exatamente. Então, no Euro 5, o caminhão ainda rodava, mesmo ele tendo algum problema. Já no Euro 6, o caminhão não roda, o caminhão para. Ele entra em modo de bloqueio, ou seja, você tira uma unidade literalmente de operação. Que você reduz a disponibilidade. Isso. E muitas vezes, André e Dani, o custo de um serviço de manutenção, ele é menor do que o custo do tempo que o caminhão ficou parado, o equipamento parado. Então, são 2 custos, na verdade, que o empresário, o autônomo, imagina, o empresário ele tem vários caminhões, o autônomo que só tem um, na hora que o caminhão dele quebra, que para, ou seja, ele literalmente deixa de levar a feira para casa, né? Então, o combustível hoje da gente, tecnicamente, o que engenheiros falam é que a proporção máxima seria 6%. Né? Hoje a gente tem um biocombustível que está indo aí em torno de 14,5% e vai subir até 24,5% então, até... o problema, tecnicamente falando, deve aumentar ainda mais, né? Essa questão da... O problema não é que o problema não é nem o biodiesel nem o diesel. O problema é que a mistura dos dois, ele se torna um combustível mais instável e essa instabilidade é onde bactérias que estão lá quietinhas, adormecidas, na hora que elas estão acordando, o estrago é feio. Aí elas começam a fazer cocô no tanque e o cocô da bactéria é ácido sulfúrico. E aí é quem vai danificando toda a parte de sistema, de bomba, de bico, enfim. É o que tem mais necessidade agora de estar sendo feita a lavagem dos tanques, das transportadoras, quem tem tanque, né? Tanque de combustível. Quem tem frota, exatamente. Que deixa Posto próprio, exatamente. E também ter todo o cuidado, né? Saber, recomenda-se a também parar nos postos que você para comumente, na sua rota, que você confia, tal. Com certeza. Não dá mais para ficar porque parando. Tem esse cuidado também, né? Não dá, exatamente. Tipo de diesel. E também... O papel da Carbovapt, do equipamento da Carbovapt é justamente preventivo. Então, antes, quando o empresário ou o motorista parava o caminhão por uma quebra, né, ou por algum problema já ali, hoje você tem essa ferramenta que ela faz toda a limpeza antes que dê problema. Problema. É exatamente isso. Mas como criar essa cultura? Pois é. De parar antes. Então, o aplicativo nasceu exatamente disso. Então a gente começou a entender os aspectos culturais do Brasil. Nós chegamos com a tecnologia de ponta, os países de primeiro mundo utilizam, a Coreia do Sul já tem, alguns países da Europa, enfim. Porém, o brasileiro, ele culturalmente, ele não investe em preventivo. Ele só investe quando já está quebrado. Então, nós chegamos em 2019, começamos a fazer os primeiros trabalhos no Brasil com a Carbovapt. Desenvolvemos um modelo de operação único. Então, nossos equipamentos nós selecionamos licenciados, então nós temos centros automotivos, truck centers, concessionárias, enfim. Hoje a Bravo Caminhões, por exemplo, lá da Bahia, é licenciada nossa. Então eles adquirem essa ferramenta, né? Nós fornecemos. Vocês fornecem. Nós fornecemos, é um comodato, né? exatamente. Então quem é profissional também de manutenção de veículos pesados,
pode se candidatar a ser, pode entrar em contato. Porque não existe, por essa cultura que ela está falando, não existe um sintoma, né? Não existe. O que é que ocorre? Um o alerta. sintoma, se ele vier apresentar, já vai ser corretivo. Então, E qual é o sintoma? o caminhão perde, literalmente, às vezes ele vai estar Gasta perdendo mais. o maior consumo de combustível, com certeza. Mas o corretivo é quando ele quebra o motor, você vai ter que parar e abrir o motor. E isso também, então, me leva a crer que se ele para na preventiva, ele retarda também algumas trocas. Eu tenho conversado com transportadores que têm me relatado, por exemplo, que eles têm que, justamente por causa isso não tem nada a ver com a tecnologia Euro 6, deixar claro. É eficiente. A tecnologia Euro 6, os caminhões são eficientes, tudo. A questão é que alguns transportadores, donos de caminhões Euro 6, têm relatado que eles estão parando mais vezes os veículos para trocas de filtros, por exemplo, mas justamente por causa do diesel. É isso aí. Da qualidade do diesel, nem a qualidade e a mistura lá do biodiesel, que acontece essa reação química, os punzinhos e os cocozinhos que fazem toda essa lambança. Essa lambança, para não falar cagada. Esse estrago. E aí eles têm parado mais vezes para trocas. É isso aí. Então, se ele usa, por exemplo, essa tecnologia de limpar, anteceder, é isso aí. ele pode então retardar e voltar como era o Euro 5, que ele parava menos para trocar filtro. É isso? É isso aí. A nossa tecnologia, ela é para ser usada exatamente como preventiva. Imagina a troca do óleo, só que agora você consegue fazer da parte de cima. O óleo é a parte de baixo, nós somos a parte de cima do motor, que até então você não conseguia limpar sem abrir. Então a limpeza é feita através de um processo de reação química. A máquina produz um gás junto com o reagente e esses depósitos de carbono que estão acumulados são incinerados durante a queima. Uhum. Então o motor fica em funcionamento durante 40 minutos e a máquina vai lá em marcha lenta e a máquina vai estar lá produzindo e o motor, sob demanda, sugando pela admissão. Então, os depósitos de carbono são incinerados durante a queima e expelidos pelo escapamento em formato de vapor de água. E você percebe que existe já uma conscientização sobre isso, porque é o que a gente estava conversando também. Hoje existem várias alertas, né? Faça o balanceamento do seu pneu a cada sei lá quanto tempo. Fique de olho no alinhamento do freio, a eficiência para não prejudicar a eficiência do freio, enfim. Existe isso já? Você percebe já que vocês estão desde 2019, estão nesse trabalho contínuo de mudança cultural. Você percebe um feedback maior, porque a gente está falando de custo, né? Sim. É uma coisa preventiva, mas vai exigir um custo do motorista, do transportador. Com certeza. Assim, a nossa tecnologia, a gente consegue muito, na maioria dos casos, apresentar uma POC, ou seja, a gente faz uma prova de conceito. Uhum. Ou seja, o cara tem lá 100 caminhões, vamos fazer 5. E aí, através desses 5, a gente consegue fazer uma amostragem para ele tomar uma tomada de decisão para o restante da frota. Por exemplo, a Ritmo Transporte do Paraná, que é cliente nosso, a gente fez a POC do ano passado com eles, e esse ano eles vão introduzir a gente no plano de manutenção preventiva da frota. Uhum. A Ritmo deu uma retomada média lá de 7% de consumo, 6,8%. Nos veículos que foram feitos a amostragem no final do ano de 2024. Temos clientes que já estamos dentro do plano de manutenção preventiva dele, ou seja, a partir do momento que o empresário faz o cálculo de retomada de consumo e também de aumento de vida útil, ou seja, no DPF, que a gente limpa a parte de cima, ainda até a parte de escapamento. Então a gente tem DPF que a gente melhora o fluxo, ou seja, o DPF ele é como um filtro, né? Ele vai lá filtrando e obstruindo. Então na hora que a gente tem uma passagem por lá, a gente melhora o fluxo do DPF com essa limpeza e aí automaticamente esse DPF, quando ele vai obstruindo, ele gera uma contrapressão para dentro do motor. Na hora que ele limpa o motor, respira. Então, na hora que a gente faz essa limpeza limpando câmara de combustão e a parte de escapamento, o motor passa a trabalhar melhor e ele economiza em combustível. Então, o autônomo é quem mais sente o ganho. Por quê? Porque é a frota mais antiga. Então, a frota mais antiga tende a ter uma retomada maior. Então, a gente tem aqui o case no Sindicam aqui de Santos, que é parceiro nosso, a gente fechou uma parceria com eles, a gente está sendo ofertado para os sindicalizados de lá.
Onde teve autônomos lá que chegou a ter 25% de retomada de consumo. Ou seja, ele saiu de uma média de 3,1 para 4,1. O cara faz, é milagre. Não, não é milagre. A gente não deu nada. Sim. A gente devolveu aquele caminhão, já tinha, ele vinha perdendo, tá entendendo? E é uma manutenção rápida, ou seja, a gente faz uma descarbonização dessa em 1 hora. Em 1 hora? Em 1 hora. Então, ou seja, você não tira o caminhão de operação, você não tem a perda de produtividade do equipamento, entendeu? E qual que é o preço sugerido? De uma descarbonização? De uma descarbonização. O nosso preço sugerido, Brasil, ele vai de R$ 1.400 a R$ 1.600 para fazer essa limpeza. Quantas precisam ser feitas? E depende do ano, como que funciona? É indicado ser feito uma vez ao ano, Dani, pelo menos, mas eu gosto de... Como eu não venho da área mecânica, né, eu aprendi com os técnicos, eu faço muita analogia. Então eu digo que a descarbonização é igual a banho. Então, quanto mais banho você tomar mais banho, mais limpo você vai. Porque você vai sujando. Você fez a descarbonização hoje, você limpou. Começou a rodar amanhã, você vai começar a sujar de novo. Então, é indicado ser feito pelo menos uma vez ao ano. E também dependendo do uso. Se for um uso muito severo, você pode encurtar, ou seja, fazer mais banhos, ou seja, você limpar mais vezes. O que seria o uso severo? Vamos lá, é um veículo que roda sem desenvolver. O motor, ele é feito para trabalhar a 80 km por hora. É o ideal para ele estar rodando, estrada. Na hora que você tem um caminhão, digamos, de lixo, que ele só roda primeira, segunda, segunda, ele não desenvolve. E isso para o Euro 6 também, até aproveitando o ensejo, Andréa, é outro grande problema, que é o quê? Esses motores, o DPF, o catalisador, o gasbox, ele tem uma operação que ele faz por si só que se chama regeneração. Ou seja, regeneração é ele se autolimpar. Se ele não se autolimpa, ele vai se obstruindo. E aí é onde o caminhão vai perdendo força. Por quê? Porque o DPF vai restringindo a saída de ar. E o motor vai ficando fofo e sem força. Então, o motor, para ter uma regeneração, ele precisa de temperatura, ele precisa de velocidade e ele precisa de tempo. Então, um veículo que está dentro da cidade, ele não vai conseguir ter a velocidade necessária para o motor, o DPF regenerar. Então, isso é um ponto que é muito importante. Quem tem hoje frota está analisando para os Euro 6, né, que é a situação do uso severo, ou seja, o caminhão não desenvolve. Primeira, segunda, enfim. Então, a nossa tecnologia ela vem estar ajudando e diminuindo essa dor, né? Porque a gente vai atuar literalmente aí na parte de câmara de combustão e sistema de escape do caminhão. E essa tecnologia está disponível, você falou, em truck centers, em concessionários? Isso. É fácil encontrar? Tem em todo o Brasil? Ou vocês estão indo em plano de expansão? Como que tá? Legal. Hoje nós estamos em 10 estados, certo? Aqui em São Paulo a gente tem operações em algumas delavias já, a gente tem operação numa mecânica só FH, aqui em Diadema, temos várias operações já para serem abertas, vamos estar abrindo uma unidade agora em Santos também. E vocês já estão em concessionárias, né? Então, quer dizer, montadoras já está... Não através da montadora, a gente entra como um serviço de terceiros em algumas dessas concessionárias. É um acordo direto com a concessionária. Isso, não é via montadora. Não é via montadora, exatamente. A montadora é um outro passo, tem que vir muitas vezes eu perguntei porque você fora. No começo disse que essa tecnologia é exclusiva, né? É exclusiva, então, exatamente. Se alguém quiser, tem entre em contato. Entre em contato conosco através do WhatsApp, do Instagram, vai cair no nosso atendimento e automaticamente, eu quero me tornar licenciado. Aí vai cair para um departamento específico, vai preencher um formulário. Entendi. O nosso processo de licenciamento, a gente seleciona, nossa tecnologia não é vendida no Brasil, ou seja, a gente literalmente seleciona quem vai trabalhar, é um comodato, exatamente, ou seja, não tem investimento. A gente seleciona bons parceiros que vai trabalhar de forma dentro de um padrão que nós desenvolvemos e com um preço sugerido de venda para a ponta também, para a gente dar acesso ao caminhoneiro fazer. O objetivo é dar acesso, ou seja, não é levar o custo da tecnologia para o caminhoneiro. E deve ser você convencer principalmente o motorista autônomo, porque pelo que eu entendi, fica difícil também mensurar. Por exemplo, você vai fazer a limpeza e você vai conseguir um ganho disso. Porque não é isso. Na verdade, essa limpeza, pelo que eu entendi, não é para ganhar nada. É simplesmente para não perder. Não perder. Porque um sistema desse, quando ele tem que trocar, custa em média quanto? Um Euro 5, 20, um Euro 6,
tá em 75, e fora a parte interna, né? Quando você vai fazer tipo, uma descarbonização de forma invasiva, né? Abrindo o motor, você vai ficar aí em 15 dias de equipamento parado, fora o custo, que vai aí uns 20 mil reais. E é mais né, por baixo. Eu fico imaginando que seja mais difícil ainda, né? Porque quando a gente já promete alguma coisa, que eu digo assim, limpando você vai economizar X aí de combustível, vai fazer não sei quantos por litro. Nesse caso, não, você tá fazendo realmente preventivo. Que é pra não quebrar. E às vezes as pessoas vão até o limite, porque o caminhão tá andando. Começa a consumir mais, mas o cara vai incorporando aquilo, já acostumou com o valor. É isso aí, Dani. Então, assim, o app nasceu exatamente com o objetivo da gente mudar a cultura. Ou seja, através do app, a gente vai estar levando conhecimento para o caminhoneiro, aonde quer que ele esteja. Né? Então, só desculpa, só para entender, o app, quando você fala, é o Carboflix. O Carboflix. Porque para divulgar o Carbovapt, né, que é esse serviço da limpeza do motor, você saiu pelo país para divulgar e aí você foi entendendo outras necessidades exatamente. E te fez lançar o Carboflix, que é um app. É um super app, exatamente. É um one-stop shopping para o transportador, para o caminhoneiro, para o motorista, vamos falar assim. Então, ou seja, a gente foi mapeando as dores. A dor da manutenção é uma dor. Então, tem várias dores no segmento do transporte. E a partir daí foi onde a gente foi mapeando essas dores e criando um super app e buscando parceiros para entrar nesse app conosco e entregar soluções para diminuir as dores a um preço acessível para o caminhoneiro. E não só para o caminhoneiro, como também para o transportador. Porque a gente sabe que está todo mundo hoje trabalhando o quê? No limite. Está todo mundo no limite. Entendi. Então, a gente foi buscar soluções como, por exemplo, a gente tem dentro do app um seguro de vida Bradesco, um translado de corpo ilimitado e um auxílio funeral. Então, ou seja, isso foi um plano personalizado. Isso não existia dentro do Bradesco, esse plano. Na hora que a gente apresentou o projeto para o Bradesco, muito interessante, queremos estar dentro. Personalizou o plano e plugou. Então, todos os nossos benefícios que estão hoje disponíveis, que são mais de 20, entre eles a descarbonização, eles são compulsórios. Ou seja, ele diz, eu quero esse, não quero aquele. Não, todos, ele desbloqueia tudo. Então, a gente fechou com um dos melhores planos de telemedicina que é da Europa, que é o Medicol. Então, a gente tem lá mais de 8 especialidades. Nós desbloqueamos psicólogo, psiquiatra, clínico geral, ou seja, o caminhoneiro muitas vezes... Treinamento também, né? A gente tem uma plataforma de treinamento, ou seja, o caminhoneiro ele consegue se treinar e se capacitar, e empresas também a gente consegue criar canais exclusivos para ela, e só os motoristas que estão vinculados a ela conseguem acessar aquele treinamento, e a gente consegue gamificar e certificar que ele assistiu aquele treinamento. São ferramentas, então, de valorização daquele profissional. Exatamente. E a ideia é que ele se sentindo valorizado, ele muda também um pouco a cultura dele, né? Porque ele vai querer estar sempre... por exemplo, um seguro de vida, por exemplo, ou um auxílio funeral, né? Sim. São também preventivos. Não são coisas, é cuidar, né? O treinamento ok, né? Porque ele... Também preventivo, vamos dizer assim, porque ele fazendo um treinamento, ele previne várias coisas. Inclusive acidente, ou também deixar de ficar competitivo, enfim. Mas também não são coisas que ele faz e ganha ali atrás. Então são todas ferramentas de valorização que também vai mudando a cabeça dele para a importância de coisas preventivas para melhorar o seu dia a dia. Autocuidado, exatamente. É ele entender que ele não precisa ir no limite. Tá todo mundo, muitas vezes, no limite. Exato. E o limite é a morte. Você tá ali no limite, literalmente, né? De todos os sentidos. Tudo que você falou que me chamou a atenção é porque eles ficam principalmente os motoristas, né? Eles ficam muito tempo sozinhos na cabine. Exatamente. Muito tempo... Ocioso, né? Na verdade, ali, sozinho, ocioso. Ociosos quando eles estão parados, muitas vezes, e quando eles estão na estrada, o tempo todo é uma vida solitária, assim, né? E estressante, né? E ao mesmo tempo solitária e estressante. Você tá o tempo todo ali com um equipamento caríssimo, com uma carga, sim, né? Que o salário dele não cobre. O salário dele, exatamente. E aí... Esse serviço de, por exemplo, psicólogos e psiquiatras, eu acho interessante também, porque ele pode ali dentro da cabine
conversar, cuidar da saúde emocional. A gente recebeu um convidado aqui que falou muito sobre isso, né? O quanto está afetando a segurança. É isso aí. E a saúde emocional com certeza, afeta tudo, inclusive a saúde física. E aí você tem como complemento a parte física, que se ele tiver alguma situação ali que ele precisa de um médico, como você mesmo disse, não dá para ele entrar com um caminhão-carreta numa cidade para parar numa UPA, enfim. Então ele tem ali dentro da cabine também acesso, profissional, sem a fila de espera. Sem a fila de espera, ele vai ver quem está online, ele já fala. Dele, né? No tempo Porque dele. o motorista precisa de coisas assim, que sejam. E qual que é o valor de todo esse serviço? Olha só, nós buscamos trazer melhor condição para o caminhoneiro, para o transportador, né? Até porque a empresa também pode contratar. Ou seja, a empresa ela pode contratar e dar os benefícios para o caminhoneiro dela e usar o benefício da parte preventiva para o caminhão dela. Sim. Então, hoje é uma parcela de R$199 por mês. R$199 por mês, então ele é como se ele paga como um Netflix. Recorrente, exatamente, não toma o limite. Pagamento recorrente, mas ele pega limite de cartão. Ele tem acho que é importante ressaltar, pelo que eu entendi, ele pode fazer uma descarbonização. Uma descarbonização. Tem acesso por ano a uma descarbonização. Uma descarbonização já está inclusa. Está inclusa, não é grátis, está inclusa, né? Não, é porque é 1.400 só uma descarbonização. Se ele não está no app, mas se ele está no app, ele não paga, está incluso. Mas assim, é como se ele pagasse uma descarbonização e tivesse um monte de serviço incluso, vamos dizer assim. Por ano. Mais ou menos. Ele mais ou menos vai custar. E a gente tem também um atendimento humanizado para o caminhoneiro, ou seja, a gente entende que o caminhoneiro hoje, ele é uma empresa só na estrada, é um autônomo. Então a gente colocou um atendimento, a gente tem um CCO, que está de 8 da manhã às 8 da noite para dar suporte ao caminhoneiro na estrada. Então, ajudar no que ele precisar. Quebrei meu dente, me vejo um dentista no Paraná, em qual canto. Bem. Aí a gente vai, o nosso CCO vai ser uma secretária, um assistente para ajudar ele a achar aquela pessoa, exatamente. Pô, tô precisando de um guincho, me veja aí. Ou seja, ele passa a ter esse assistente tem também. Tem serviço de assistente. De assistência é um assistente na rodovia, exatamente. E isso também, esse serviço também você pode ir colocando agregando outros. Aliás, você falou que você pode falar dá um spoiler de alguma coisa que vai chegar. Vamos você lá. Já pode adiantar. Nós temos aí, já em desenvolvimento, lançamos agora já a calculadora de frete mínimo. Então, ou seja, foi uma demanda que veio do pessoal dos sindicatos. Para ele aprender a negociar. Para ele ver o cálculo, ele entender o cálculo de frete mínimo daquela carga. Então já está disponível para o caminhoneiro baixar e usar essa calculadora. Inclusive a gente deixou ela free, independentemente dele assinar ou não, ele vai ter acesso a essa calculadora. Nós estamos em desenvolvimento com a parte contábil. Então o objetivo é a parte contábil está entrando também agora no segundo semestre. Então, fazer todo o suporte contábil para o caminhoneiro, emissão de nota fiscal, controle de recolhimento do INSS dele, fechamento do imposto no final do ano, enfim. Isso aí. Isso é importante porque em breve vai chegar uma reforma tributária e às vezes o motorista ele não está organizado nesse sentido. Exatamente. E aí ele está misturando o dinheiro dele com o dinheiro da operação e depois ele pode vir a ser tributado em tudo. Então, nós temos também um compromisso social nosso, de que nosso app é um app social. A partir do momento que nós plugarmos 25 mil vidas assinantes, nós passaremos a subsidiar a carteira de motoristas para vulneráveis. Então, a gente entende... Renovação de motorista, que é outra dor urgente que todo o Brasil precisa olhar. Não é só o empresário, mas o governo também precisa olhar. Da falta de motorista, né? A gente há 9 anos nós não temos mais entradas de motoristas, não tem novos motoristas, nós perdemos mais de 1 milhão de motoristas. Foram perdidos. Então, se não for feito alguma coisa... A mão de obra está sendo envelhecida, né? A média de idade hoje está com 54 anos de idade. Ou seja, a queda da gente nos próximos anos será muito maior do que a dos últimos 9. A queda de mão de obra. Então isso é algo que precisa ser visto e analisado. Um outro gargalo que isso o governo tem que rever é a questão do tempo necessário para o cara se tornar caminhoneiro, ter uma carteira de habilitação profissional, porque ele tem que
fazer autoescola, depois ele tem que ficar 1 ano com A e B, para depois mais 1 ano para ir para... É quase 3 anos, 4 né? anos aproximadamente para ele ter uma carteira profissional de caminhoneiro. Sim. Então imagina, o cara que está com 18 anos de idade, que é a hora que a gente poderia buscar trazer esse cara para um trabalho operacional, ele não pode. Ele só vai poder ser profissional aí depois de 21. Até porque a gente tem que entender, vamos lá, que existem os profissionais que vai querer buscar a faculdade e vai ter pessoas que vai querer ser técnica, que vai querer trabalhar no operacional. Sim. Então, quando a gente vai, você olha para é muito bom quando a gente olha para fora, né? Você vê hoje Estados Unidos. Estados Unidos, esse ano, liberou 65 mil vistos para quem quiser ir trabalhar de caminhoneiro lá. Ou seja, já está faltando. Então, a gente precisa fazer um trabalho no Brasil para estimular a entrada de jovens, de novos motoristas. É que são 2 frentes, né? A gente, para isso, tem essa questão do custo que você disse da carteira, de inovação, enfim, que é realmente necessário facilitar, porque é custo, demora, tal, enfim. E tem a valorização, porque hoje, isso aqui era um tema antes, assim, que bonitinho, vamos valorizar, mas hoje é necessário. Porque mais do que aqui, tá? Porque aqui você faz uma campanha, alguém vai lá e dá uma carteira, enfim, tal. Agora aqui é difícil. Você mudar a cultura também. A gente tá falando de mudança de cultura, e é verdade. Mas como que você vai convencer um jovem hoje a ser motorista de caminhão? Quer que eu lhe diga como foi que eu visualizei? Não é difícil. Na hora que eu falo não é difícil, a gente precisa começar. É o primeiro passo. Sim. Como você olha assim, você pega os Estados Unidos e aí você vê como é que o exército americano convence uma série de jovens a se alistar para ir para uma guerra para morrer. Então, ou seja... É verdade. Mas percebe que são os mais vulneráveis? Os mais vulneráveis. Lógico, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem como estar buscando e trazendo profissionais, né, trazendo pessoas para uma profissão. Agora, ela precisa ser valorizada, Sim. ela precisa ser reconhecida. Sim. E ela precisa ter o mínimo, né, de condição, né? Então, assim, vai ter o profissional, mas tem uma série de coisas que precisam serem feitas. Verdade. Né? É uma série de coisas. Da forma que está hoje, a gente não vai conseguir atrair novos motoristas. Não vai conseguir. E é uma pena, porque se você olhar hoje o transporte, como ele está, né? Como ele é eficiente, os novos caminhões, tudo que a gente está tentando, todo mundo junta empresas, enfim, é uma pena perder, né? Porque o transporte, a tendência é que ele fique cada vez mais profissional, cada vez mais limpo, cada vez mais eficiente. Essa é a tendência, né? Então deveria ser motivo de, vamos dizer, de orgulho fazer parte desse processo. Mas a gente vê um desenvolvimento tecnológico, mas não humano. Mas não humano. Exatamente. Social. Não social. Não preocupado com quem vai operar. Exatamente. Porque não adianta você ter um caminhão Euro 6, uma tecnologia de ponta, vários serviços legais, e você não ter o cuidado com o principal. Que tá levando o teu caminhão, né? Toda essa tecnologia. Todo o teu patrimônio. Por mais que a gente faça até reportagens, o caminhão autônomo, meus netos não vão. Meus filhos pequenos. Tirando em operações específicas, não vão ver na né? estrada. Não vai partir o São Paulo, Bahia com o caminhão autônomo. Não vai existir. Então a gente precisa muito dos motoristas. Muito. E eles precisam ser valorizados em todos os sentidos. E não é só financeiro. É a questão de você ter uma estrada boa. Porque ele tendo uma estrada boa para ele dirigir... Melhora, né? A qualidade de vida. Melhora. Você tá ali o tempo todo no buraco. Ou seja, uma estrada que você poderia estar andando a 70, 80, você tá andando a 20, 30, ou seja, você leva o triplo, o dobro de tempo para cruzar aquele mesmo percurso. É você conseguir também ter dinheiro, né? Ter uma renda, quando, no caso de motoristas principalmente autônomos, ou até pequenos transportadores, enfim, para poder cuidar da sua empresa, que é o caminhão. Para ter uma saúde financeira, Porque hoje a gente está falando sobre essa cultura de preventivo, que seria o ideal dos mundos, porque é o que funciona, é o que evita acidente, é o que evita imprevistos, né? Exato. Mas hoje ele se vê amarrado e não conseguir fazer isso porque ele não consegue ter renda. Não consegue ter renda. Né? O caminhoneiro hoje é uma mão de obra que precisa ser olhada urgentemente por todos. E ele impacta em tudo. Sim. Em toda a cadeia da gente. Que vai, recorde de safra de grãos. Quem é que vai
puxar, tirar esse grão de lá. Esse grão. Quem vai tirar esse grão? Então tá faltando caminhão para Exato. tirar grão. Tá faltando caminhão para tirar grão. Aí teve aumento de custo do frete. Óbvio, não tem caminhão, tem oferta e demanda. Então, precisa olhar o todo, né? O Brasil vai querer crescer com o agro, mas beleza, como é que a gente vai escoar esse agro? E não Né? adianta falar, mas muda o modal. Ah, tá. Senta aí, como diz aquele meme, senta aí, Cláudia, porque a gente não tem ferrovia. É isso A aí. gente, né? Então, É a gente, bem assim. o Brasil é um país Rodoviário. rodoviário, Dependente, é um país total. dependente total de caminhão, só que tem que valorizar o motorista. Essa é a mensagem. Né? Com certeza, É isso. com certeza. Então, assim, o app, nós focamos literalmente no caminhoneiro, na pessoa do caminhoneiro, para melhorar a qualidade de vida dele. Então, a gente tem um app de atividade física, para ele fazer alongamento. O que é legal, que é uma mudança de cultura também. cultura né, também. É isso aí, é isso aí. Então, assim, agora é lento, não vai ser rápido, a gente sabe disso. Mas toda mudança de cultura, ela é lenta. E ela tem que começar. E ela- Porque esse Tem que ter problema, começo, as pessoas não começam, às vezes, porque falam, ai, mas. Você acha que Não o vai caminhoneiro funcionar. vai fazer ginástica? Não, Você acha que bora, vai fazer- um não pode fazer, o outro vai, daí vai. É vai. isso aí. Exatamente. E o que é que a gente, hoje, nós estamos fazendo, né? Estrategicamente falando. A gente entende que a gente tem hoje no Brasil em torno aí de, sei lá, 2 milhões de autônomos, aproximadamente, e que tem um percentual dele que já tem a mente mais tecnológica, a mente mais aberta, então, e muitas vezes esses são os formadores de opinião, que na hora que um percentual entra, os outros vão entrar também, porque ele já Sim. vai ver os benefícios que o outro está falando. Então é como a descarbonização. Na hora que a gente faz a descarbonização de um caminhoneiro, que ele dá o feedback dele, pô, ganhei uma marcha, ganhei meia marcha, economizei tantos em combustível. Amigo, ele joga no grupo, daqui a pouco tem lá 10, 15, 20 caminhoneiros dizendo, onde é que faz? Onde é que eu faço? Eu quero fazer Sim. também. Então, é uma categoria também que eles se falam muito entre eles, né? Então, a partir do momento que eles forem entendendo que aquilo é bom para ele, vai ser bom também para as empresas. Na hora que a gente melhora a condição do autônomo, a gente vai melhorar a condição também da própria Então, eu empresa fico que contrata o autônomo. Sim, né? e essas empresas, por exemplo, você disse que esse aplicativo você oferece, tem parcerias com sindicatos, que é onde está boa parte dos motoristas. Mas você sente interesse também das empresas, porque seria bem interessante, né? Porque a empresa tem lá a verba que ela pode investir num aplicativo desse. É bom para ela porque ela tem lá uma descarbonização. E com esse aplicativo ela garante também um motorista mais valorizado, mais eficiente. Existe esse interesse também? Com certeza. Já temos alguns clientes, né, que já... Que são os transportadores mesmo. São empresas, né, no caso. Então, a Look Receptivo, lá um receptivo muito forte lá de Pernambuco. É uma transportadora, é receptivo de pessoas. Tá. É ônibus, tem mais ônibus. O grupo de ágio da Ipioca já é cliente nosso, da Carbovap, Rio Grandense, distribuidora. Tem vários, o Brasil nós temos vários. Que eles investem para ter esse aplicativo e disponibilizar para os seus motoristas. E, exatamente, eles têm, na verdade, o investimento deles é na descarbonização, né? E aí libera, entendi. eles compram a descarbonização Que vai ser útil para os caminhões. para os caminhões deles e liberam os benefícios para os motoristas deles. E você Entendeu? falou que é uma empresa de ônibus, então a gente está falando muito de caminhão, mas esse serviço também é voltado, porque tem motor diesel e tem motorista. E tem motorista. Então faz todo sentido. Faz todo sentido também. É que hoje Ônibus, a dor é maior em caminhões Caminhão. porque a frota é mais muito maior, né? envelhecida, E maior, né? né? E muito maior, E muito exatamente. maior. Mas então, Mas podemos caminhão de fazer. lixo também, ou seja, você pega caminhão de lixo, ônibus, qualquer motor, na verdade, vai sujar. Queimou diesel, automaticamente ele vai sujar internamente e a gente limpando, restaura. Vai melhorar a eficiência. Então a empresa ela pode adquirir a Carbovap, ela contrata a Carbovap para descarbonização e libera o aplicativo para os motoristas dela. Ela faz o caminhão, um Netflix, né? Ela assinou a Netflix, usou um benefício no caminhão dela e liberou para E os uma motoristas dela. empresa também, às vezes, já teve interesse de empresas quererem ter
essa máquina na própria empresa para fazer nas suas frotas? Porque tem transportadora, né, que tem oficina própria. Dependendo do volume, a gente pode colocar uma unidade dentro da empresa. Mínimo. Porque a máquina, a gente consegue ir até o cliente e fazer a operação dentro dele. Então a gente dimensiona, a gente entende a operação do cliente e vê a melhor maneira de atendê-lo. Então, se dá para a gente fazer toda a frota dele, digamos, em uma semana, a gente vai desloca a equipe para lá com 3, 4 máquinas. Não, eu digo assim, ele ter como comodato, igual o Truck Center vai ter, ele pode ter na empresa? A gente vai entender. Se a gente entender que a operação dele absorve, tem esse volume, aí a gente pode e aí tem que ter um técnico de vocês Exatamente. disponível ali. Exatamente. Aí a gente vai e coloca um técnico nosso lá para estar fazendo a operação dentro da unidade dele. Então a gente entende a operação do cliente para poder ver a melhor forma de atendê-lo, diminuindo sempre o custo de equipamento parado, né? Entendi. E hoje esse app, por exemplo, o motorista que quer ter ele é só via com vocês direto? Ou tem que ser... Apple Store. Ele entra em iOS, ele entra na plataforma. Exatamente. Android ou... Ele entra na plataforma, baixa o app, aí ele já vai ter lá a área de papo de motorista, ou seja, que é uma área de conteúdos diário nosso, com dicas de manutenção, conteúdos interessantes do segmento. A gente liberou também a calculadora de frete, ou seja, ele pode fazer cálculo de frete mínimo, né? É gratuito. Isso, ele não tem ele não paga nada. exatamente. Mas se ele quer os serviços de saúde e aí ele assina. Então, mas assim, ele vai baixar. Baixa no app. Automaticamente você não tem que já colocar lá o cartão? Não precisa. Ele baixa e pro Spotify. Você baixa o Spotify. Mas tem a versão se você gratuita e tem a versão paga. Entendi. Na versão então gratuita ele só tem direito à ferramenta da calculadora ou tem mais outras coisas que ele pode ter? Ferramenta da calculadora e a área de papo de motorista. Papo de motorista? Como se fosse um um Instagram. Uma rede social focada, interna. Exatamente. Legal, que eles trocam informações. É focada. Nós compartilhamos dicas e conteúdos nela, não é aberta. Ninguém. Entendi. É para exatamente estar gerando conteúdos. É uma área para motorista, exatamente. O app tem quanto tempo? O app foi lançado agora em dezembro. A gente está com 2 meses, né? Janeiro, fevereiro. E qual é a sua expectativa? Eu vou perguntar dos dois, mas primeiro, já que a gente está falando do app, qual é a expectativa de começando em dezembro? O que você visualiza? Vendo já os dois comportamentos de 2 meses? A nossa meta até o final do ano é termos mais de 50 mil motoristas cadastrados no app. Que baixaram a ferramenta. Que baixaram o app, exatamente. E nós estamos no 2º mês e já tivemos mais de 1.000 baixados. Não tem como saber, né? Se é autônomo ou não, mas enfim. É custo da pessoa ali. Ele entrou, ele viu o app, ele baixou e tá lá já consumindo conosco. Na área de segurança, vocês também pretendem desenvolver alguma coisa? Para o motorista dentro desse aplicativo? Porque você falou alguma coisa do relógio. A gente tem uma startup que estamos em desenvolvimento, que através de um relógio a gente consegue pegar todo o comportamento biológico do motorista e identificar o tempo ideal dele parar de dirigir, ou seja, qual é o momento da fadiga. Ele vai pegar o relógio biológico da pessoa, ele faz toda uma análise através de inteligência artificial e a partir daí ele, de um dia para o outro, você dormiu, o sono, a partir do momento que você vê a importância do sono, eu já uso. Esse app já está em teste, eu já estou usando ele. E aí você vê como o sono é restaurador. Ou seja, o sono literalmente restaura. Como que funciona? Desculpa, agora eu fiquei, é mais uma curiosidade. Você tem o relógio, mas e aí? Como que funciona? Ele está conectado num aplicativo que está baixado no meu mobile. Então ele pega as informações, o relógio aqui, ele está com os sensores pegando o meu comportamento aqui e jogando para o meu... Então você não pode tirar ele durante a noite? Não, você tem que dormir com ele. Então, na verdade, quando provavelmente quando você fecha seus olhos e dorme, ele consegue fazer essa leitura. Seu batimento cardíaco muda. É como um polígrafo, chama polígrafo? Não, eu esqueci o nome. Ele vê as sensações do corpo. Do corpo, exatamente. E aí consegue identificar se você exatamente. Tá com... Se o sono foi reparador, se o seu sono teve muitas... Tem até aquele exame, eu esqueci o nome. Eu esqueci também. Né? Mas é mais ou menos isso. Então ele vai entender e aí ele vai, através de inteligência artificial, ele vai fazer uma curva de que horas você
nesse sono que você teve, que horas mais ou menos você vai começar a estar fadigado. Sua fadiga você fica verde, amarelinho e vermelho. E durante a direção também, né? Porque talvez alguma coisa mude se você tá mais cansado. Com certeza. Aí automaticamente o app vai conseguir visualizar. Tá, então é ele com ele mesmo. Ou seja, tá. é o próprio motorista fazendo a monitoragem dele, risco de inflamação também, vai pegar algumas coisas. Mas a empresa, por exemplo, que ele tá. Vamos supor que a empresa tenha adquirido esse seu app. Ela tem a informação? Não. Não é um dedo duro. Não é. É só um motorista. Ele com ele mesmo. Tá. Então, mas isso é interessante porque é uma questão de você trazer a prevenção, né? Porque o app é uma questão, como você disse, dele com ele mesmo, de ele saber a hora que ele tem que parar. É a responsabilidade. E assim, a gente tem que... É o caminhoneiro, na hora que a gente mostra que a carga mais preciosa é ele. Na hora que ele chega, entrega lá, ele chegou vivo, ele volta para casa dele, para a família dele, para a mulher dele, e a carga que foi contratada para ele levar, chegou também. Então, assim, eu acredito que a partir do momento que a gente entende que a gente está falando de uma pessoa, né, de um ser humano que está ali carregando, e que ele é importante, que ele volte para casa, que ele não tente não ultrapassar o limite dele, que é normal, né, do ser humano a gente sempre testar os nossos... e testando os limites, né? Mas às vezes essa testada de limite a gente pode transpor uma barreira que às vezes essa barreira não tem volta. Mas enfim, o objetivo é exatamente estar dando mais uma ferramenta para o caminhoneiro estar entendendo o comportamento biológico dele. E qual é o melhor dos mundos, na sua opinião? Assim, você que já está há um tempo aí na estrada, criou essa ferramenta... que não é tão antiga, né? Tá desde 2019, a Carbovapt, que estamos em 19. Aqui agora. Qual é o melhor dos mundos? O que você visualiza que essas suas duas tecnologias, juntas ou separadas, podem trazer aí de benefício para o transporte? O nosso propósito, Dani, é encurtar as distâncias, diminuindo as desigualdades. Então, isso está já no nosso DNA. Então, a gente quer, de fato, diminuir essas desigualdades hoje que tem no transporte e melhorar a qualidade de vida, que na hora que a gente melhora a qualidade de vida, a gente vai melhorar tudo. Sim. Né? Então, hoje, a gente tem um segmento que está todo mundo muito apertado, desde o autônomo ao transportador. É literalmente um teste de sobrevivência, né? Todo mundo literalmente sobrevivendo. E a gente quer buscar trazer ferramentas e tecnologias que ajudem a melhorar a qualidade de vida e a rentabilidade do negócio. Então, a manutenção preventiva, entender a conta de que a preventiva ela é um investimento, ela não é custo. É entender que o preventivo, você vai estar investindo e vai estar ganhando, aumentando a vida útil daquele teu conjunto, vai estar alongando o tempo de quebra de caminhão parado, mas é uma longa jornada. Né? Uma longa jornada, por quê? Porque o brasileiro, ele culturalmente não investe em prevenção. O brasileiro, culturalmente, ele só vai lá quando... Agora é a virada de chave. É um movimento que nós criamos esse super app exatamente para dar espaço para todo mundo. Ou seja, vocês, Teles, vão criar conteúdo para colocar no app, cria conteúdo, manda pra gente, a gente posta. Ou seja, o que for interessante e que for coisas que vai trazer bem para o segmento, é o que a gente vai compartilhar. É o que a gente vai compartilhar. Ou seja, é uma ferramenta do bem, vamos falar assim, né? Hoje a tecnologia e as redes sociais, pra isso, né? Você pode usar uma arma, ela é uma arma. Sim. Ela é uma arma que você pode usar. Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Então a gente tem que ter hoje o auxílio da tecnologia para usar para o bem. Sim. Né? Usar ela literalmente para o bem. Então a gente acredita sim que através dessa união de empresas, de parceiros, né? De interesses, uma grande corrente do bem. Vamos falar assim. Que todo mundo, na verdade, vai sendo beneficiado, todo né? Todo mundo vai sendo beneficiado, exatamente. Então, mas, Teles, vai ser fácil? Não. Não vai ser. Olha, de anos essa cultura. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho, exatamente. Mas necessário. Que cada vez mais vai se tornar necessário. E é aquela história, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a dor que vai estar vindo aí pela frente com a questão dos custos de manutenção de veículo vai fazer com que
muitos já façam a adesão nessa mudança, né, de cultura, como também o autônomo. O autônomo é um profissional que na hora que a gente faz, por exemplo, a descarbonização, a gente apresenta para ele, ele percebe, ele conhece o caminhão dele como ninguém. Assim que então, ele liga, ele já percebe barulho, o barulho quando diferente. termina, o barulho mudou, Sim. meu tempo mudou, o tempo de resposta mudou, ou seja, então o autônomo é o mercado que a gente acredita que vai ser o mais rápido para essa Até mudança. para essa mudança, porque ele já- é no bolso dele. isso que eu ia falar. E é legal que você já deixou uma dica aí, né? Quando você ouviu um barulhinho estranho, caminhão funcionando perfeitamente, mas tá com barulho estranho, Já dá uma Vamos desconfiada. já vamos parar pra ver o que é? Já dá uma olhada, né? Então, Entendi. assim, o dono do caminhão, o autônomo, ele conhece como ninguém, meu amigo, o caminhão Com dele. certeza. E na hora que ele melhora a performance, ele transforma aquela melhora de performance em quê? Combustível. Aumenta, É melhora de consumo. e aumento de faturamento. É aumento de faturamento, exatamente. Ele deixa de gastar e melhora o resultado dele. Exatamente. Então, as empresas já é mais, eu digo que é uma venda de cauda longa. A gente vai para esse... Gostei do Foi bom esse termo. resultado. É uma venda cauda longa. Então, assim, por quê? Porque não adianta eu mostrar o case da empresa A para a empresa B. Não, eu quero ver na minha. Aí Me interessa esses exemplos. eu quero ver na minha. Então, aí a gente vai ter que fazer todo aquele trabalho daquele empresário, Sim. daquela empresa. E muitas vezes, na hora que a gente dá a retomada de torque e potência, aí o motorista que o carro melhorou, ele passa o quê? Às vezes, a acelerar mais, né? A pisar mais, ou seja, que o Sim. carro ganhou mais força. Então, por isso que a gente não tem como garantir a retomada de consumo. Entendi. Porque vai depender Entendeu? um pouco de como ele vai dirigir ali. Ele- Comportamento. O comportamento dele. Sim. Exatamente. Então, tudo isso a gente vem mapeando, né, no decorrer desses anos, Sim. desenvolvendo o Super App, conectando E tá empresas, cercando todas essas questões. né? essas questões, exatamente. E conseguir passar a vender de forma segura, confiante, né, para o mercado estar confiando e acreditando e entender que vale a pena mudar. Sim. Né, que vale a pena mudar, que vale a pena ele investir no profissional dele, que vale a pena ele buscar treinar, capacitar. Isso Tudo tudo isso. se resume, eu vejo que tudo isso funcionando, você também reduz custo, Com certeza. né? Você investir no profissional, você investir no seu ferramental, né? Porque às vezes você fala, tá aumentando meus custos. Não, Mas você tá aumentando se você deixa Se você a não- mercê. Se você fizer a gestão de fato, você vai reduzir custos. Você vai Sim. reduzir. E o dinheiro do mundo tá acabando. Então, a gente tem que conseguir Economizar o máximo. E eu digo mais o que, André? Tá todo mundo dizendo que tá difícil aumentar o preço, não é? Uhum. A gente precisa trabalhar aonde? Interno. Internamente. Você tem que trabalhar dentro do que você pode melhorar dentro da sua operação interna, já que você não consegue aumentar o preço fora. Sim. Então, o que é que eu consigo melhorar na minha operação internamente? Exato. Então, Otimização. otimização do que você já tem. Sim. Né? É otimizar o que você já tem. Então é exatamente isso que a gente propõe. Então a gente tem hoje um corpo técnico que, dependendo da empresa, a gente consegue fazer literalmente uma consultoria na área de combustão e lubrificação, Sim. né? Para o profissional. Então é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Entendendo as dores, buscando parceiros, buscando soluções para ir diminuindo, né? E aos pouquinhos mudando essa cultura. Boa. Bacana. Teles, muito obrigada. Eu acho que É. foi muito enriquecedor. E fica o convite para você voltar Voltar pra gente quando tiver falar mais um pouco novidades. mais sobre essa questão do relógio, que eu achei sensacional. Também Você gostei. já está em teste. E me parece que esse relógio não atenderia só motorista, né? Porque você pode Qualquer ter pessoa. problema de sono, de repente alguma coisa. E quer né, saber a qualidade, como que tá o físico, porque a Sim, partir daí sim. você pode trabalhar outras questões, Outras né? Que Sim, de repente sim. de problema de saúde, enfim. Mas a gente tem uma última pergunta. Ah, Não sempre esquecer. tem, é verdade, é A minha verdade. amiga esquecendo. Quem é você fora de todas essas tecnologias Da Carbo. aí, dessas limpezas de motor, Da Carboflix, enfim, da Carbovact, quem é? pensando aí em tudo isso. Eu sou um cara bem tranquilo, em partes, né? Meio um pouco acelerado, mas Ó, um nordestino.
Não acelerado é inusitado, pelo menos. Um pouco acelerado, um pouco tranquilo. Sou casado com uma esposa aí. Comecei a namorar com ela aos 14 anos, ela com 14, eu com 17. Caramba! Primeiro amor! Tenho um filhinho, Miguel. Mora no 5 paraíso. anos. Moro na verdade, eu digo que eu resido em Natal, moro no Brasil, né? Que eu fico rodando. Fica agora viajando. Mas Eu volta rodo- pro paraíso, eu rodo- vai. Roda eu- e volta pro paraíso. Eu costumo dizer, Dani, que você pode me mandar para qualquer lugar do mundo. Desde que eu volto. Desde não é que eu bobo, volto, né? desde que eu volto. Eu também Não tem- voltaria. Nossa, pra eu voltaria Natal. fácil. Voltaria para Natal. Não tem problema. Então, assim, eu gosto muito de praia, Nossa. adoro. Deve dar aquela relaxada. Adoro a cervejinha, né, no final de semana, a água né? de coco, então. Um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. É aí que você desacelera. Desacelera. Desacelera, exatamente. Então, acaba que hoje a gente vem numa pegada muito forte, né? Com É porque você certeza. tem que divulgar o Por isso que a gente aplicativo, sempre está serviço. perguntando isso, porque É, é necessário. a A gente- gente fala tanto que motorista tem que, né, tem que fazer um exercício e tal, mas e a gente, né? Então por isso que a gente está sempre com essa pergunta final. Eu tenho hábitos já bons, assim, eu gosto de praticar esporte, jogar um futebol, um beach tênis lá na praia, enfim, já. Ele vai realmente no cenário real, né? A gente tem que buscar as quadras artificiais. Então a gente tem lá uma lógico. praia Que delícia. maravilhosa, né? Que legal. E acaba que hoje a vida está se resumindo muito na rotina de muito Exato. trabalho. Trabalho, Muito trabalho, correria. 24 horas tá ficando pouco na vida da gente. Exatamente. Mas eu acho que Papai do Céu é quem guia, né? Ele é o nosso Sim. guia, ele é quem está conduzindo tudo. A gente entrega literalmente na mão dele. A gente A gente faz a nossa parte e nós entrega pra ele. somos passageiros, É né? isso. Estamos aqui Exato. e ele guiando e sim, a gente espera de fato conseguir impactar, mudar, né? Eu acho que o Brasil nós precisamos mudar, né? Eu acho que Deixar de olhar só pra gente, né? E olhar, acho que passou da hora da gente mudar esse olhar. Né? a gente perdeu muita empatia, Uhum. né? O ser humano vem perdendo muita empatia e eu acredito que a gente precisa retomar isso. E não é achar que a guerra está perdida, né? Isso. Eu acho que a gente tem, Sim. eu acho que a guerra não está perdida, eu acho que a gente tem sim que tá lutando e buscando sempre essa volta da empatia, de entender que na hora que a gente melhora para é uma corrente do bem, né? A gente vai estar melhorando para o outro. Então, obviamente, a gente tem os objetivos financeiros de resultado, Claro. mas entendendo que na hora que a gente envolve essa parte social junto, agrega, a gente melhora o todo, né? Sim. A gente melhora o todo, melhora o resultado. Empresas que têm um trabalho de RH muito forte e bom com os profissionais sabem, é comprovado a melhora de produtividade, né? Então, Com certeza, quando você tem um olhar mais humano, né? Isso. Mais holístico, né? Como se fala, pro Tudo próximo, flui melhor, tudo né? flui melhor. tudo flui. Muito obrigada. É. E continue aqui com a gente, porque toda semana Todas tem as um quartas, episódio. 7h30. Todas as quartas. E agora, no Spotify. Agora estamos no Spotify, A gente tá então não fica só no YouTube, Não. não. Bora Vai lá, ouvir a segue gente em a todos os gente. lugares. Até a próxima. Até a próxima.